Irmão, Gênesis 15. Gênesis 15. Gênesis capítulo 15. A Escritura diz o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, um arrola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs uma em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Pai, a tua bênção para o nosso estudo. Te pedir, Pai, que o Senhor nos proteja de todo mal, ó Deus. Como também te rogar, Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, se porventura mais algum santo teu tiver vindo, no teu santo decreto, que o Senhor traga ele em paz. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmão, pega as pastinhas, vamos cantar o Salmo 15. Salmo 15, página 12. Salmo 15, página 12. Aliás, Salmo 15, página 13, irmãos. Desculpa. Página 13. Acharam? Página 13. Salmo 15. Quem vai morar, Senhor, no teu santo lar? Quem há de residir nesse doce lar? Quem vive em retidão e a justiça faz, e com a boca diz: palavra veraz. Não peca ao falar, nem faz mal a outrem. Contra o vizinho não lança injúria má. Rejeita o homem vil, honra o que teme a Deus, jura e não volta atrás, prejuízo tem.
o seu dinheiro não presta-se à usura, nenhum suborno quer para incriminar. Quem deste modo faz, sempre seguro vai, instável não será, firme viverá. Bom, irmãos, a gente vai ver hoje o Salmo 15, não é? E lembrando aos irmãos, né? Não, desculpa, Gênesis 15. É que a gente acabou de cantar o Salmo. Gênesis 15. Só relembrando um pouquinho aqui do contexto, né? Para os irmãos. O verso primeiro vai começar da seguinte forma, né? Depois destes acontecimentos, né? Quais acontecimentos? Aqueles que foi relatado em Gênesis 14, não é? Que é justamente a questão lá da vitória de que Abraão teve, certo? Sobre aqueles reis, tá? A libertação de Ló e o mais importante do capítulo, que foi o encontro dele com Melquisedeque, certo? A escritura, irmãos, ela vai dizer, né, lá em Hebreus, que Melquisedeque não tem nem pai, nem mãe, nem genealogia. Com isso, você tem duas possibilidades, né? Duas possibilidades você tem. Ou que Melquisedeque seja de fato um ser que não é deste mundo, certo? Seria uma personificação do Senhor Jesus, então a cristofania. Ou então, numa perspectiva mais não tão sobrenatural, mas uma perspectiva mais natural, o fato dele não ter nem pai, nem mãe, nem genealogia, é simplesmente o fato de que o autor desconhece essas informações a respeito dele. Certo, irmãos? Entretanto, a gente sabe que ele, numa relação tipológica, né, ele aponta para o Senhor Jesus, no sentido de que ele é sacerdote e o Senhor Jesus é da ordem de Melquisedeque. Entende? Então, a gente viu em Hebreus 7, né, na quarta-feira antes do carnaval, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Né, e de sorte que Arão também paga o dízimo a Melquisedeque. Porque mesmo que Arão ainda não tivesse nascido, mas Arão estava nos lombos de Abraão. Já que Abraão é pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó pai de Levi. Tá? Então, irmãos, o texto começa dizendo, depois destes acontecimentos, depois de tudo isso, o que é que acontece? Veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, a gente vê uma coisa bem interessante aqui, que era justamente esse contato que o bendito, né, que o Senhor Deus sempre mantinha com Abraão, certo? Então observa, o Senhor vai vir falar com Abraão numa visão, tá bom? E ele diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então você tem aqui o Senhor Deus sempre falando com Abraão e sempre relembrando da promessa de Gênesis capítulo 12. Certo? Sempre fazendo esse mesmo procedimento. Aí é interessante a resposta de Abraão, não é, para o Senhor. Ele dirá o seguinte, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então por que é que ele disse isso? E se a gente volta lá para Gênesis 12, não é? Volta aí para Gênesis 12, o 12:1, a promessa foi da seguinte forma, né? Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então observa, a promessa do Senhor para Abraão era o quê? Que de ti farei uma grande nação. Certo? E o Senhor vai falar novamente com Abraão, não é? Ele vai dizer, olha, será grande o teu galardão, eu sou teu escudo. Mas Abraão responde o Senhor da seguinte forma, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O Damasceno Eliezer era um escravo que Abraão tinha,
tá bom? Mas era um homem que Abraão tinha uma grande confiança nele, ao ponto de Abraão dizer que o descendente dele, aquele que iria, né, da continuidade, né, o herdeiro da minha casa, melhor dizendo, era justamente o Eliezer. Certo, irmãos? Agora, vê só. Qual é a resposta? Aliás, aí Abraão continua, né? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, observa a fala de Abraão aí. Ele fala que o Senhor, até o presente momento, não tinha dado descendência a ele, ou seja, Sara continuava estéril, certo? Sara continuava estéril. E é interessante uma coisa, né? Que veja só, pressupõe o quê? Não é? Pressupõe o quê? Isso aí. Pressupõe que desde a fala do Senhor a Abraão, em Gênesis 12 até Gênesis 15, entendeu? Abraão, sim, continuava mantendo relação sexual com sua esposa. Entendeu? Até porque agora ele tinha uma promessa, né? Ele tinha uma promessa. E é interessante que essa fala de Abraão, né, quando ele fala da seguinte forma, observa aí, o verso 2: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? Então a ideia é, Abraão tinha relação com a sua esposa, que tinha a promessa, mas até o presente momento a promessa não tinha se concretizado. Não tinha se concretizado. Certo? E ele vai dizer da seguinte forma: olha, a mim não me concedeste descendência. Mais uma vez a mesma ideia. A mim não me concedeste descendência. Certo? E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, olha só, diante dessa fala, o Senhor Deus vai responder algo a Abraão. Tá bom? Então, bora observar aí o verso 4. Qual vai ser a resposta do Senhor Deus a Abraão? Veja o verso 4, irmãos. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o Senhor Deus reafirma aquilo que ele tinha falado no capítulo 12. Tá? De que um nascido, entendeu? Que seria gerado por Abraão, seria o seu herdeiro. Então o Senhor Deus reafirma a promessa. Aí o Senhor Deus faz algo, ele diz assim, olha, então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Tá? Aí é justamente aqui que vai dizer, né, que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a sua justiça. Certo? Irmãos, não é que Abraão não cria em Deus antes, tá? Não é. Por exemplo, eu estava vendo aqui alguns comentários lá sobre aquela descida lá para o Egito. O comentarista que eu estava vendo, o cidadão lá estava lascando pau em Abraão, dizendo que Abraão tinha sido incrédulo, pá. Eu não concordo muito com esse viés. Entendeu? Abraão desce para o Egito porque ele estava tendo fome. Grande fome na terra. Não é? Abraão estava percorrendo e sempre caminhando em direção ao Negueb, como a gente já viu. Certo? E posteriormente ele vai para o Egito. Tá? Até entanto que lá no Egito o Senhor Deus abençoa Abraão. Não é? O Senhor Deus não permite que o faraó, lá o pessoal que tinha desejado Sara, toque em Sara. E Deus dá grandes riquezas a Abraão. E Abraão sai do Egito com grandes riquezas. Tá certo? Então aqui em Gênesis 15, irmãos, Abraão vai crer em Deus. Nessa repetição da fala do Senhor, vai crer no Senhor, certo? E o texto vai dizer: isso lhe foi imputado para a justiça. Esse mesmo texto vai ser usado várias vezes, né? Paulo vai usar isso lá em Romanos, entendeu? Mas aqui no nosso contexto, entendeu? É dito que foi imputado para a justiça, tá? Imputado para a justiça. Então, vê só, irmãos. Depois que o texto vai dizer isso, agora a gente vai entrar numa parte bem interessante do texto. Vamos ver o verso 7 aí. O que é que o verso 7 vai dizer? Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur. Aqui é bem interessante porque observa.
A gente viu, vamos voltar lá para Gênesis 12. A gente viu em Gênesis 12 que a primeira vez que se faz menção em Gênesis 12, não é? Da fala do bendito para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei, era quando Abraão estava em Harã, certo? Só que lá em Atos 7, Estevão faz menção que o bendito já tinha falado com Abraão em Ur. E aqui a gente vê o 15:7, quando o Senhor Deus vai dizer: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra, certo? Então, olha só, quando a gente vai lá para o 11:31, vejam aí, por favor, irmãos, 11:31, não é? O texto vai dizer: tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, certo? Filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Aí, havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Então, quando a gente observa aqui esse texto, o 11:31, a gente não vê no 11:31 uma fala do bendito dizendo para Abraão sair de lá. A gente vê o que aqui? Que a iniciativa é de quem? De Tera. Certo? Tomou Tera Abraão. Então, como é que a gente pode conciliar isso aqui? A gente pode conciliar isso aqui, irmãos, em compreendendo da seguinte forma. Primeiro, quem está por trás de todas as coisas é Deus. Tá? É Deus que escreveu o script e é Deus que escreveu a história de todo mundo. Entendeu? Então, o que nós fazemos durante a nossa vida, qualquer pessoa, é simplesmente realizar o script de Deus. Tá? Ninguém aqui está construindo sua história, essa conversa para boi dormir. Ah, eu estou construindo minha história. Não, irmãos, o que há de fato e de verdade é que você constrói algo que Deus já determinou para você, certo? É até tanto que é aquela coisa, você faz um determinado planejamento para uma determinada coisa, a coisa tá tudo nos teus olhos funcionando, tá tudo a teus olhos andando bem, de repente trava, acontece algum empecilho, acontece alguma coisa e nada dá certo. Como também você olha para determinada situação e diz: seria interessante, né? Mas não tem como, os caminhos estão tudo fechado, de repente os caminhos se abrem, entendeu? E aquele projeto que você achava que não tinha nem como você fazer, que não tinha nem como condição de você ir, você vai e acaba fazendo. Os ímpios chamam isso de sorte, não é? A Escritura chama isso de decreto. Entendeu? Os ímpios chamam isso de sorte, as Escrituras chamam isso de decreto. Ou seja, você só faz aquilo que Deus decretou. Somente. Entendeu? Você só faz aquilo que Deus decretou. Então é aquela questão, a nossa responsabilidade seria em quê? Responsabilidade de execução. Deus nos cobra a responsabilidade de executar as coisas. Entende? Então, vê só. Como estou dizendo aqui, o texto lá de Gênesis 12 não apresenta Deus falando com Abraão diretamente em Ur. Só apresenta o Senhor falando com Abraão em Harã. Mas observa que o Senhor vai dizer: ó, Abraão, fui eu que te tirei de Ur dos caldeus. Agora, qual foi a instrumentalidade de Deus tirar Abraão de Ur dos caldeus? Foi através de quem? Foi através de quem, irmãos? De Tera. Tera era o que de Abraão? O pai. Foi através de Tera. Entende? E que diga de passagem, Tera era temente ao Senhor? Não, era idólatra Tera. Adorador de ídolos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus pode usar ímpios, que Deus pode mover o coração de ímpios, e como pode. E como pode. Entende? E como pode fazer. Que é o que o Senhor Deus fez. Então, vê só. Aí o verso 8 vai dizer: perguntou a Abraão: Senhor Deus, como saberei que ele possuí-la? Observa, irmãos, que a pergunta de Abraão aqui, isso é bem interessante, a pergunta de Abraão aqui não é sobre a questão de ter filhos. A pergunta de Abraão foi sobre o quê? Possuir a terra. Como é que eu vou possuir essa terra? Como é que eu vou possuir essa terra? Aí o Senhor vai dizer... Aí o Senhor, antes de responder isso aqui, o Senhor vai mandar Abraão fazer um ritualismo, um cerimonial, uma liturgia. Certo? Um cerimonial bastante esquisito.
para a gente hoje, mas que naquela época não era esquisito. Tá? E qual foi o cerimonial que Abraão fez? Veja só o verso 9. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então, se você ver aí, você tem 3 animais e 2 aves, certo? 3 animais e 2 aves. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então a pergunta é, por que Deus mandou fazer isso? Irmãos, isso aqui é um cerimonial que a ideia de fazer aliança, entendeu? No Antigo Testamento é a ideia de cortar, entendeu? A ideia de fazer aliança seria cortar. Então, por que isso? Aí preste atenção cá. Quando se fazia uma aliança ela tinha normas, uma aliança ela tinha... essas normas consistiam em proibição e ordenanças. Era isso que consistiam as normas, proibição e ordenanças. E também havia, anexo a proibições e ordenanças, havia bênçãos ou maldições. Então, a aliança era feita entre um ser maior e um ser menor, certo? Essa aliança era feita entre um ser maior e um ser menor. Tá? Essa aliança consistia de quê? De ordenanças e proibições. As cláusulas, ordenanças e proibições. Aí você tinha anexado a isso bênçãos e maldições. Tá? Então, pessoal, como é que era feito o ritual? O ritualismo. Quando eles partiam os animais e colocavam os animais, vamos lá, vamos pegar aqui um novilho, né? Pegou o novilho, torou ele no meio, matou, torou ele no meio. A banda aqui e outra banda acolá. Fez com a cabra aqui e acolá. Fez com o cordeiro aqui e acolá. E ele deixava feito um caminho aberto entre cada pedaço, entre cada banda. Certo? E por que ele fazia isso? Isso é o cerimonial, a liturgia de fazer uma aliança. As pessoas que entravam em aliança, elas deveriam passar no meio, nesse corredorzinho. Imagina a cena. Estou imaginando a cena. Uma banda desse lado, outra banda aqui. E um corredorzinho no meio. As pessoas que faziam aliança deviam passar no meio desse corredor. E qual era a ideia disso? A ideia disso era da seguinte forma: se você quebrar a aliança, ou se eu quebrar a aliança, que seja feito isso com os nossos corpos, que eles sejam despedaçados. Isso era uma maneira de dizer que a pessoa estava assumindo com a própria vida, certo? A inviolabilidade, quase que não sai, da aliança. Estou compreendendo? Estou compreendendo, irmãos? Estou compreendendo isso aqui? Então, isso aqui se fazia entre homens. Mas observa, foi Deus que mandou Abraão fazer isso. Então, como é que faria isso aqui? Deus passaria no meio? Abraão passaria? Como é o procedimento? Não é? Aí vamos lá, como é que foi o procedimento. Vê só. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, o Senhor novamente vai falar com Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Irmão, preste atenção uma coisa cá. Veja só a soberania do Senhor. Veja só a soberania do Senhor e veja só a grandeza do Senhor. A gente está aqui diante, irmão, de um texto, que nesse texto o Senhor Deus está revelando para Abraão o que iria acontecer durante um grande período de tempo. Entendeu? A gente está diante de um texto onde o bendito está dizendo: olha, vai acontecer a tua história, Abraão,
A história dos teus descendentes será essa aqui, ó. Então, a primeira pergunta: como é que Deus pode fazer isso? Como é que Deus pode anunciar algo que ainda não existe? Como é que Deus pode dizer que algo vai acontecer enquanto as pessoas que iriam cometer aquilo que Ele disse que ia acontecer nem sequer existiam? Sabe como, irmãos? Sabe como? Porque Deus escreveu a nossa história. Deus escreveu a história da humanidade. Entendeu? Então o Senhor Deus sabe o que vai acontecer porque faz parte do seu script. É aquilo que a gente já falou, irmão. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva caíram. Estava decretado a queda. Entendeu? Então observa, o que é que o bendito está dizendo para Abraão? Ó, vamos lá. Primeiro, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Então você vai ter sim descendentes. Serão muitos. A tua posteridade. Só que tem uma outra coisa, Abraão. O que é, Senhor? Eles vão ser peregrinos em terra alheia. Além de ser peregrino em terra alheia, Abraão, eles serão reduzidos à escravidão. Vê só. E além de ser reduzido à escravidão, será afligido por 400 anos. Observa que o Senhor Deus falou, entendeu? Toda uma história que iria acontecer. A gente sabe que Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai dos 12. Se você ler Gênesis todinho, o Pentateuco todinho, até Josué, nada mais é do que a concretização, a materialização dessas informações que Deus está dizendo aqui para Abraão. Entende? Então você vê, a gente sabe como é que Deus levou José para o Egito. A gente sabe o que é que Deus mandou sobre o Egito. Mandou sobre aquele mundo ali ao redor. A gente sabe que foi justamente a fome que provoca que Jacó suba ao Egito, certo? Com seus demais filhos. Foi por causa de José que Deus tinha enviado na frente, certo? Que o quê? Que o povo morará no Egito, certo? Vê só, é também para a gente compreender como é que aquelas pessoas morando lá no Egito seriam reduzidas à escravidão. A gente sabe que quando José foi ser o vice-faraó do Egito, ou grão-vizir do Egito, quem governava o Egito na ocasião não eram os egípcios, eram os ixos, entendeu? Que era o quê? Que era um povo semita, certo? Agora, quando os egípcios tomaram o governo do Egito novamente, aquele povo ixo foi expulso e todos os israelitas que até então gozavam a fartura e moravam lá na terra de Gósen, foram escravizados. Então, vê só, irmãos. A gente poderia perguntar, como é que eles seriam escravizados? A história vai dizer o quê? Deus levanta os ixos dominam os egípcios. É nesse período aí que os israelitas chegam, certo? Enquanto os ixos estão no poder, os israelitas estão gozando os favores dos governantes ixos no Egito. Quando os egípcios retomam o poder novamente, entendeu? Os egípcios vão escravizar os israelitas. Aí aqui começa a se cumprir aquilo que o Senhor Deus disse. Vai ser escravizado. Por quanto tempo? O texto vai dizer, por 400 anos. Então, irmãos, toda a história já foi dita. Compreende? Aí você vê, mas para aí, a revelação do Senhor para aí, para não. O que diz o verso 14? Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Essa questão de julgar as gente e sair com grande riqueza é Êxodo todinho. É o livro de Êxodo. As 10 pragas, entendeu? Eles saindo do Egito com grande riqueza. Por quê? Porque Deus infundiu, Deus derramou sobre os egípcios o medo, o terror. De tal sorte que eles davam presentes, davam riqueza aos israelitas quando eles estavam saindo do Egito. Então a gente vê cumprindo cabalmente o que o bendito falou aqui. Certo? Aí observa, não para aí não. Aí o Senhor agora volta para Abraão e diz, ó, você vai para os teus pais em paz, serás sepultado de ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aí você tem outra coisa espantosa.
Porque o Senhor Deus está dizendo, quando é que os descendentes de Abraão, muitos séculos depois, quando é que eles haveriam de possuir aquela terra que Deus tinha dado a Abraão. E veja só o que é de espantoso aqui. O que é que o Senhor Deus vai dizer? Não se encheu o que ainda? Hein, irmãos? O verso 16. Não se encheu o que ainda? A medida da iniquidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quando eu estava dando aula, eu estava brincando com os irmãos. E eu disse, ela estava brincando da seguinte forma. A medida da caixa d'água. Como assim? Eu disse, imagina uma caixa d'água. Aí imagine que a caixa d'água ela é uma caixa d'água de 500 litros. Quando é que ela vai esborrar? Quando ela atingir o quê? A capacidade dela, né? Se você colocar aqueles 500 litros numa caixa de 1000, vai esborrar? Não. Se você colocar o conteúdo que esborra numa caixa de 1000, numa caixa de 5000, vai esborrar? Vai? Não. Não vai esborrar. Não vai esborrar. Então, por que eu estou querendo dizer com isso? Cada povo, cada pessoa tem uma certa medida da ira. Cada ímpio tem essa certa medida da ira. Às vezes a gente acha da seguinte forma: mas tá vendo? O ímpio faz, o ímpio blasfema, o ímpio tira onda, o ímpio zomba de Deus, o ímpio faz aquilo, faz acolá, faz. Por que é que Deus não castiga ele? Sabe por que Deus não castiga ele, irmãos? Porque cada um tem a medida da iniquidade. Veja que o Senhor Deus só vai trazer a descendência de Abraão séculos depois que Abraão morresse. Quando? Quando é que eles iriam tomar posse da terra? Quando o que, irmãos? Quando a medida da iniquidade dos amorreus fizer o quê? Se encher. Então, quando se enchesse, o Senhor ia agir. Quando é que ela se encheu? No livro de Josué. Foi quando ela se encheu. Entende? E observa que o povo de Deus ainda pecou, que o povo de Deus, quando entrou na terra prometida, não obedeceu às instruções que o Senhor Deus tinha dado. Aí a Escritura vai dizer lá que o Senhor Deus, porque eles não obedeceram, o Senhor Deus preservou alguns dos inimigos de Israel para feri-los, porque eles não tinham obedecido. Mas observe isso aí, irmãos. A medida da iniquidade. Irmãos, isso aqui nos responde um bocado de coisa, sabe? E a problemática é da seguinte forma: às vezes é a nossa ou incredulidade ou falta de conhecimento do ensino da Escritura. Por que é que Deus não visita aquele ímpio? Não é? Tem muito crente que fica perturbado, né? Tá vendo? Eu faço o correto, Deus não me dá as coisas. O ímpio aí, o cara não teme a Deus, o cara tem as coisas, o cara tem casa, o cara tem carro, o cara tem dinheiro, e o cara não obedece a Deus. Aí a gente diz, Deus está abençoando o ímpio. Irmão, vê só, isso é tolice. Primeiro que Deus não está abençoando o ímpio nenhum. Deus está armando uma armadilha para o ímpio. Salmo 73. Deus está colocando o ímpio em caminho escorregadio. Salmo 73. Certo? Por quê? Porque observa uma coisa. O Senhor Deus dá o carro ao ímpio. O que é que o ímpio faz com o carro? Vai tirar onda, vai arrumar mulher. Vai tirar onda. Vai encher a cara de cachaça, vai andar. Vai tirar onda. Ou então vai fazer qualquer outra coisa. Aí você diz, mas nem todos os ímpios fazem isso. Verdade, nem todos os ímpios fazem isso. E por que não fazem isso? Porque o seu coração é bonzinho? São ímpios, irmãos. É porque Deus decretou que a maldade que ele ia fazer já em outra área. O cara tem dinheiro, o cara tem aquilo, o cara tem aquilo acolá.
E a gente fica perturbado. Mas Senhor, irmão, para. É Salmo 73, para. O Senhor Deus dá as coisas aí, porque é através disso que a medida da iniquidade deles vai o quê? Vai encher. A medida da iniquidade deles vai encher. Aí vamos lá. Chegou o dia de Deus agir. A medida da iniquidade chegou. O que é que acontece? O que é que acontece? Quando a medida da iniquidade chega, quando a caixa d'água esborra, o que é que acontece, irmãos? Fala, irmãos. O que é que acontece? Pois é. Aí Deus vai agir. Aí Deus vai agir. Compreende? Mas Deus não vai agir um dia antes. Deus não vai agir um dia depois, Lucas. Deus vai agir naquela hora. Chegou a hora de agir. Entende, irmãos? Então a gente tem aqui, irmão, nesse texto, a revelação de toda a história futura dos descendentes de Abraão. E lembre-se que nem aqui, a situação histórica de Abraão aqui, era de quê? De estar com uma mulher já velha, que nem sequer mais menstruava, e mesmo que menstruasse não adiantava muita coisa, que era estéril, certo? E Deus está falando com ele, dizendo que ele vai ter um descendente, e Deus está falando coisas mais espantosas para Abraão, falando a respeito de toda a história dos descendentes de Abraão. Que eles iriam ser peregrinos em terra alheia. Aí você lê o Gênesis, os patriarcas são peregrinos em terra alheia. Que seriam escravizados, aonde? Aí você vê lá Gênesis e Êxodo, no Egito. Que sairiam com grande riqueza, aonde? Em Gênesis. Mas eles só vão possuir essa terra quando a medida da iniquidade dos amorreus se enchesse. Quando é que isso aconteceu? Lá em Josué. Então eles vão peregrinar durante a história de Números, de Levíticos, Deuteronômio. Vão passar 40 anos peregrinando para cima e para baixo no deserto. Mas quando chegar o momento exato, eles vão entrar. Aí você vê, irmãos, o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano. Entende? Agora, é óbvio, né, que a gente, por causa da nossa pecaminosidade, a nossa incredulidade, a gente fica, né? Olha, uma coisa que Vânia fala muito. Apesar que ela nunca mais falou isso. Mas, por exemplo, se o meu casamento acabasse agora, Vânia morresse, se acontecesse qualquer coisa, eu morresse e tal, uma coisa que eu me lembraria que Vânia falou do meu casamento é o quê? É o que ela já disse 1 milhão de vezes. O que eu tenho medo é dos decretos de Deus. Porque você não sabe o que Deus decretou para você. Você não sabe. A gente só sabe uma coisa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sabe disso. Mas o problema é que os próprios caminhos de Deus, que vai incluir coisa ruim, coisa boa, decisões frustradas, pessoas ruins na nossa caminhada, pessoas boas, coisas que prestam, coisas que não prestam, vai incluir tudo. No final tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até a gente chegar lá, a gente não sabe o caminho que Deus ordenou que nós trilhássemos. Você não sabe. Você pode fazer plano. Eu me aborreço, às vezes, quando eu vejo certas coisas, sabe? Eu compreendo a intenção, mas eu me aborreço porque às vezes as pessoas falam e colocam as coisas e elas dão a entender que a vida boa que elas levam foi por causa das escolhas acertadas que elas fizeram. E não é verdade. O que eu estou dizendo é o quê? Porque às vezes a gente vê, né? O cara bota a foto lá, né? Eu e minha família, aí todo mundo rindo, os filhos tudo rindo. Parece até propaganda de pasta de dente. Sabe como é que é?
E a ideia é, não, porque aí as minhas escolhas corretas. Ô irmão, não é bem por aí. Aprove ao Senhor dar uma família Sorriso Colgate àquela pessoa. Mas há outros que o Senhor não quis dar. E não é porque é questão de que fizeram escolhas erradas. Alguns fizeram, outros não fizeram. Até porque em matéria de casamento os irmãos são casados, com exceção de Éder. A jovem que está ao lado de Éder, Lucas, Breno. Os demais são casados, certo? A gente sabe perfeitamente bem que a gente só conhece o nosso cônjuge no dia a dia. Ninguém vem com a plaquinha dizendo, eu sou assim, viu? Manual de instruções. Ninguém vem. Entende? Ninguém vem. Se você tiver a graça de Deus de ter um caminho tranquilo, é porque Deus quer lhe dar. Mas se você não tiver a graça de Deus de ter um caminho tranquilo, estilo, eu vou chegar com você lá, mas o nosso caminho não vai ser tranquilo. Ele não vai ser. Entende isso? Isso é você olhar, irmãos. Eu estava pensando em casa essa semana, e eu estava assim, meu Deus do céu, a vida de Paulo. Veja a vida de Paulo, irmão. Quando o Senhor Deus converte Paulo na estrada de Damasco, não é? E quando Paulo vai lá para casa de Ananias, que Ananias vai orar por Paulo e Paulo vai ser batizado, é dito algo para Paulo que o Senhor Jesus disse para Paulo, não é? Que Paulo ia ver o quanto ele ia sofrer por causa do nome. E a gente está falando aqui do homem, né? Que o Senhor levantou para pregar os gentios, mas ele ia sofrer. Você vê a vida de Paulo, irmão, só é sofrimento. Se você quiser ter uma noção da vida de Paulo, você pega lá 2 Coríntios, sabe? 11, 12 e o 13. Você tem uma noção. Quem foi Paulo? Você vê outra ocasião Paulo dizendo que ele nem sequer uma mulher, para andar com ele tinha direito. E você vê lá, 2 Timóteo, ele já prestes para morrer, ele vai dizer, todos me abandonaram. Entende? Timóteo vem, traz a capa e os livros, ele ainda se preocupa em estudar, mas vai dizer, todos me abandonaram. E Paulo morre só. Sozinho. Sabe qual é a figura que mais se destaca nas catacumbas lá? Que são subterrâneos, né? Que é onde os cristãos moravam e fugiam, entendeu? Que tem mais de 6 milhões de catacumba. Uma das figuras que mais se destaca lá é a ideia de Daniel na cova dos leões. Aqueles cristãos do 1º século, do 2º século, que foram martirizados, que foram mortos por leões, eles criam que Deus poderia fechar a boca dos leões, porque eles sabiam a história de Daniel. Mas sabe quantas bocas de leão Deus fechou ali? Nenhuma. Eles sabiam que o Senhor poderia preservar eles do fogo, como preservou Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam disso. Mas sabe quantos cristãos foram preservados que eles eram amarrados em postes? Se jogava óleo neles e tocava fogo. Sabe quantos cristãos foram preservados dessa morte terrível? Nenhum, irmão. Policarpo mesmo, que sucede João, entendeu? Foi morto dessa forma. Aí eu pergunto, é porque esses homens não tiveram fé? Ou porque Deus não tinha decretado salvá-los? Hein? Porque Deus não tinha o quê, irmãos? Decretado salvá-los. Mas será que Deus tinha poder para salvá-los? Tem. Mas Deus não quis. Então, o que assombra aqui é o fato de Deus dizer, Abraão, é assim, assim e assim. Vai ser assim, tu vai ter um descendente, vai ter muita gente, vocês vão lá para o Egito. Só faltou dizer o nome, né? Entendeu? Vai sair, depois só vai entrar aqui quando a medida da iniquidade dos amorreus chegar no topo. Quer dizer o que é isso, Deus? Quer dizer, ele tem muito pecado para ser cometido.
E eu só vou julgar eles quando os pecados dele, que eu decretei, sejam realizados. Então, nesse momento, o meu juízo virá. Isso é soberania, meu irmão. Pura. Entende? O homem não escreve história, quem escreve é Deus, irmão. Provérbios 16:4, né? Deus faz todas as coisas para determinados fins. Até o ímpio para o dia da calamidade. Senhor, por que é que o ímpio existe? Para o dia da calamidade. Romanos 9 não diz isso? Que Deus suporta os ímpios com muita longanimidade. Para o quê? Para a perdição? Deus suporta? É um ímpio tirando onda e pensando ele que está blasfemando contra o Altíssimo. Tirando onda e... tolo. A parábola, né? O Senhor Jesus, tolo, essa noite pedirão a tua alma. O que é que tu tens preparado? E o cara lá. Tirei onda. Estou muito rico. Vou fazer uma celeira aqui, ó. Fazer mais celeira, não sei o quê. Tolo, louco, essa noite vão pedir tua alma. Chegou o dia de tu prestares conta. Chegou o dia de tu estares diante do Altíssimo. Chegou o dia de tu prestar conta. Tu não passa de hoje. O que nos consola é o que a Escritura vai dizer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, tem os crentes eleitos de Deus, né, Breno? Que vai chegar nesse dia, que vai passar por esse mundo que vai sofrer pouco. Já tem outros que vão sofrer um bocado. E voltando um pouquinho àquilo que eu falei do Face, que eu me aborreço com certas postagens, porque às vezes eu vejo irmãos meus, até pastores conhecidos, sabe, colocando lá foto da família, minhas princesinhas, os filhos, bonitinho lá. Eu não tenho nada contra isso, não. Mas o que me aborrece é porque eu não vejo uma nota de eu te agradeço, ó Deus, pelo decreto que tu me destes. Eu não vejo essa fala. Tem um determinado pastor que veio do Canadá. Eu não sei bem o nome dele, eu não sei o nome dele, mas a história que eu já ouvi, também eu não sei se a história é toda verídica, né? Porque é aquela história, né? Quem conta aumenta um ponto, né? Mas o que eu já ouvi a respeito de um determinado pastor missionário que veio do Canadá, que ele veio aqui com a sua família, os ladrões entraram, estupraram a filha dele menor, e parece que bateram na filha dele, ele ficou doente, cego, não sei o que, depois voltou morrendo para o Canadá. E o missionário, irmão, que sai daqui, que passa uma vida todinha servindo a Deus, e quando volta para suas casas, as igrejas que eles saíram, nem sequer o pessoal vai lá no aeroporto para recepcionar o irmão. Dentro de uma perspectiva humana, o que é que se diz? O cara perdeu a vida. Não é verdade? Então, irmãos, a gente precisa aprender da seguinte forma, sabe? Olha, peça graça a Deus para trilhar o seu caminho que Deus decretou. Porque o bendito sabe. E outra coisa, viu? O decreto não vai ser anulado. É feito outra besteira, né? Que aí quem diz são os pentecostais, né? Se Deus quiser, Ele quer. Ô, irmão, eu me aborreço tanto com isso. Eu me aborreço tanto com isso. Quando eu falo, se Deus quiser, né, irmão? Aí um pentecostal, Ele quer. Aí eu dizer, ô filho, por acaso tu estavas ao lado dele quando ele escreveu na escrita da verdade os decretos? Tu estava ao lado dele, foi? Tu aconselhasse ele, faz assim, Altíssimo. Como é que tu sabe se ele quer? Como é que tu sabe se ele quer? Aí o outro, bobão. Né, essa coisa é boa para a tua vida. É mesmo, irmão. Onde é que está dizendo isso? Onde é que está dizendo isso, irmão? Entende? Então, olha só. Agora, bora agora ver o mais fantástico nisso. Depois do bendito, veja que o bendito tinha mandado a Abraão, né? Torar os animais no meio, né? Botar uma parte aqui, outra parte ali, outra parte ali, outra parte ali. Não é verdade? Verdade, né? E o bendito estava falando para Abraão, né? O que é que ia ser o futuro de Abraão.
O verso 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão teve uma visão. E essa visão era o quê? Essa visão era que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passa entre os pedaços. Vocês estão lembrados que eu falei que isso aqui era um cerimonial, que tinha toda vez que uma aliança ia ser estabelecida? Estão lembrados que eu falei agora há pouco sobre isso? Estão lembrados? E estão lembrados também que eu falei que passava as partes contratantes, estilo, passava A e passava B. Entendeu? Vamos supor, se A e B fosse representante de um povo, A e B passava. Mas os dois tinham que passar. Sabe quem é que passa, irmãos? Na aliança que o Senhor fez com Abraão? Só o próprio Deus. Nessa manifestação aqui. Entendeu? Nessa manifestação aqui desses objetos que simbolizavam a presença do Senhor. Só o Senhor passa. Sabe que isso é interessante, irmão? Porque o Senhor está dizendo para Abraão, é o que Hebreus 6 vai dizer lá, que além de Deus não poder mentir, mas para Deus dizer para Abraão que o seu juramento, o que ele estava dizendo, era certo, só bastava a palavra do Senhor. Mas o Senhor entra em aliança com Abraão, e ele passa no meio dos animais, dizendo, se eu não cumprir o que eu estou dizendo a você, se a história não for essa, o absurdo agora, o inimaginável, o absurdo do absurdo do absurdo, que o meu corpo seja despedaçado, como esse desses animais. Não é absurdo isso? Não é absurdo isso? Deus não pode mentir. Entende, irmãos? E é isso que Hebreus 6, vamos lá para Hebreus 6, vai falar, ó. Hebreus 6 vai falar. Hebreus 6, o verso 13. Hebreus 6, verso 13. Hebreus 6, verso 13. A Escritura diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Porque os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, que é o quê? A palavra de Deus e o juramento de Deus, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, veja só, irmãos, esse episódio aqui, entendeu? Ele, no primeiro momento, garantia o quê? A imutabilidade de Deus no que diz respeito à possessão da terra. Eles possuíram a terra. Mas essa fala do Senhor, ela é estendida. Sabe por quê, irmão? Porque a terra que eles haveriam de possuir era também protótipo da novo céu e da nova terra que nós haveremos de possuir. Esses descendentes de Abraão aqui, Paulo vai dizer que hoje nós somos seus descendentes de Abraão, porque os da fé que são descendentes de Abraão. Então observa que o Senhor Deus cumpriu seu papel de uma forma primária, mas existe uma forma secundária, uma forma maior do que aquela forma primária do cumprimento do decreto de Deus. Que era o quê? Que os ancestrais, que os descendentes de Abraão entraram-se na terra prometida, mas haveria outra terra a ser entrada. Haveria outros descendentes que haveriam de entrar, os quais somos nós, todo o corpo de Cristo, durante todas as eras, os eleitos de Deus, e a terra prometida, um novo céu e uma nova terra.
E quem garante a nossa entrada, quem garante o nosso fim da nossa jornada, quem garante o nosso êxito é o próprio Deus. Entende, irmãos? Por isso que o crente regenerado não pode perder salvação. O eleito não pode perder salvação. Quem garante é o próprio Deus. Então, veja só, irmãos. O verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu. Deus deu essa terra. Deus deu tanta terra física que eles tomaram posse, certo? E veja só como é engraçado. Essa extensão territorial só foi atingida na época de Salomão. Por que não foi atingida antes, na época do juízo? Porque eles desobedeceram o Senhor. Entendem? E no Novo Testamento ela vai ganhar amplitude, não é? Lá em Hebreus 4, referindo-se ao novo céu e a nova terra. Então, veja só, irmão, o que é que a gente aprende desse capítulo 15? Não é? O que é que a gente aprende do capítulo 15? Primeiro a gente aprende do capítulo 15 o Senhor Deus reafirmando quem Ele é. Ele é o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que decreta todas as coisas. Ele é o Deus que escreveu a nossa história. Certo? A gente tem aqui um homem, certo? Que creu em Deus, mesmo contra todas as possibilidades. Abraão não era casado com uma mulher nova de 25 anos não, irmão. Abraão era casado nessa ocasião aqui com uma senhora, que quando era nova, era estéril. Abraão creu em Deus. Entende? Por quê? Porque Deus, irmãos, Deus é aquele que pode fazer aquilo que nós chamamos de impossível. Porque para Deus não tem impossível. Agora, preste atenção. Deus não vai fazer o impossível porque eu quero que Ele faça o impossível. Deus vai fazer o impossível se Ele quiser fazer o impossível. E aí, meu irmão, minha fé, o que pouco importa. Porque, vamos entender uma coisa. Fé não vai mover o coração de Deus. Fé não vai estabelecer o decreto. A fé sim é importante. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas o Senhor só vai fazer algo se Ele tiver decretado. Entende? Agora, Deus exige de nós crença. Crença nele. Agora, a crença nele não é sinônimo que a coisa vai acontecer. Eu volto a dizer, os nossos irmãos do primeiro século que morreram martirizados. Será que eles não criam que Jesus poderia protegê-los do fogo? Cria. Mas não foram protegidos. Será que eles criam que Deus poderia tapar a boca do leão, como foi com Daniel? Cria. É até então que nas catacumbas de Roma é o que mais tem lá. Figuras de Daniel com a boca do leão. O Daniel lá, em pé, e o leão tudo quietinho. Eles criam nisso. Mas Deus não fechou. Hebreus 11 fala que aqueles heróis da fé não receberam em vida o que Deus tinha prometido, não porque Deus falhou, porque a Escritura diz que aquele que crê no Senhor não é confundido. Não é porque Deus falhou, é porque Deus planejou coisas superiores para eles. Então, irmãos, observa. Abraão creu porque Deus falou. Deus fez o ritual da aliança. No ritual, no cerimonial da aliança, só Deus passa. Abraão não passa. Interessante, né? Só o Senhor passa. Abraão não passa. E daqui para frente, quando a gente vê o 16, irmão, a gente vai começar a ver o 16 na próxima quarta. E a gente vai começar, a partir de agora, a ver o Senhor Deus executando, materializando o decreto. Apesar que no 16 a gente já vai ter uma falha da nossa querida irmã Sara, né? Que ela vai dar Agar, para Abraão se deitar com Agar. É mais ou menos aquela história, né? É o jeitinho nosso, né? Não, tudo bem, Deus. Tu falaste, Deus te falou, Abraão,
que tu vai ter que dar, que aí vai ter uma descendente, tal. Mas olha só, de acordo com nossa cultura, né, o escravo é a extensão nossa. A escrava é a extensão, o útero da escrava é a extensão do meu útero, as mãos dos teus escravos é a extensão das tuas mãos. Talvez, né, Deus tenha falado isso, mas a instrumentalidade de Deus vai ser via um escrava. Agar quis ajudar Deus, sabe? Na instrumentalidade. E nessa brincadeira vai ter problema. Porque era de Sara que Deus ia fazer gerar um filho, não era de Agar. Não é que Agar, irmãos, não, irmão, o problema de Agar foi que ela queria ajudar a Deus. Existia de fato, de verdade, essa lógica do escravo naquela época, existia sim. A gente, quando estiver estudando a história de Jacó, com as concubinas, não é? As concubinas têm filhos, e a Escritura diz, né, que o filho da concubina era o filho daquela dona. A concubina era escrava de uma dona, né? A gente vai ver isso. Mas só que aqui no caso de Sara, não era para ser assim. Então, irmãos, que a gente aprenda, irmãos, a confiar em Deus. Que a gente aprenda a entender, irmãos. E não faça isso não, sabe? Se quiser colocar foto de sua família, o quanto ela é linda, maravilhosa, perfeita, quase glorificada, coloque no Face. Mas glorifica a Deus. Não atribua aquilo às suas decisões corretas, que não foi não, filho. Não foi não. Foi a graça de Deus. Se a coisa está funcionando bem na tua vida, não atribua aquilo a você não. Atribua a graça de Deus. Porque Deus quis ser gracioso com você. Entende? Porque é do Senhor que procede tanto bem quanto mal. Compreenderam, irmãos? Tem alguma questão, alguma colocação? Hein, irmãos? Compreenderam? Tranquilo, Lucas? Chamando a irmã Noêmia, tranquilo? Compreendeu? Breno, compreendeu? Compreendeu os 4? Amém, fiel? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, né? Eu vou pedir para a Vânia estar fechando a transmissão, indo para a reunião de oração.